Bom dia, minha família amada do coração! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. E hoje é um vídeo muito especial, vou te contar por quê. Porque vocês me pediram dicas para ler a Bíblia, então nós criamos uma metodologia, um passo a passo para você ler a Bíblia, para você entender que toda vez que a gente abre a palavra de Deus, é porque a gente quer conhecer mais de Deus, é porque a gente quer desfrutar da presença do nosso Paizinho do céu. A gente quer passar um tempo com o nosso Pai, conhecendo Ele, ouvindo Ele e também alinhando o nosso coração ao coração dele. A gente quer entender quem nós nascemos para ser. E quando a gente passa tempo com o nosso Pai do Céu, quando a gente olha para Ele, a gente é transformado, a gente é renovado de glória em glória para a glória dele. Amém? Então hoje, família, eu separei aqui Provérbios 15, alguns versículos do Provérbios 15, tá? E aí a gente vai juntos aplicar a metodologia. Deixa eu te passar já a metodologia, escreve aí para você, toda vez que você começar a ler a Bíblia sozinho em casa, você seguir esse passo a passo. Ele é bem simples, são só 3 passos. O primeiro passo você vai perguntar assim: quem Deus é? Quem ele é? O que ele pensa? O que ele gosta? Quais são os interesses dele? Por que ele se move? Quem ele é, tá? Depois, o segundo passo, você vai se perguntar assim, ou melhor, você vai perguntar para ele: pai, o que você quer que eu faça? Aí você vai prestar atenção naquilo que é agradável a ele, o que ele quer que você faça hoje, a partir de agora, como ele quer que você se sinta. E o terceiro e último passo, que é para a gente se alinhar com a vontade dele, a gente vai dizer o seguinte: que seja feita a sua vontade. E a gente vai se perguntar: pai, qual é a sua vontade? O que você quer que eu faça, pai? O que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado? Eu preciso me comparar. Meu coração está alinhado com o coração do pai? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar para que eu me alinhe, para que eu seja, me torne quem eu nasci para ser? Para que eu me torne cada vez mais semelhante ao meu Pai do céu, a Jesus. Amém? Então esse é o nosso passo a passo. São 3 passos. Quem ele é, o que ele quer que eu faça e que seja feita a sua vontade. Então, a gente precisa entender que não precisamos ler a história inteira, o capítulo inteiro, ler a Bíblia em um ano. Não é isso, não é sobre pressa. É sobre a gente desfrutar a presença do nosso Pai, conhecer mais dele e alinhar o nosso coração com o coração dele. Alinhar a nossa vida com a vontade dele, tá bom? Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes, comportamentos, procedimentos. É isso, tá? Então vamos começar. Provérbios 15, 1. Eu vou ler tudo para vocês. A gente vai conversando sobre, depois a gente aplica a metodologia juntos. Combinado? Vamos lá, então. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria. A resposta calma desvia a fúria. Aqui se destaca a calmaria. Hoje a gente vai entender que o nosso Pai, ele é calmaria. O nosso Pai, ele gosta de calmaria, ele gosta. Vamos olhar para Jesus, ó. Jesus estava num mar revolto. Ele estava no meio de uma tempestade, mas ele estava o quê? Dormindo, descansando, calmo, tranquilo. Sem preocupação, descansando no Pai. Calmo, tranquilo, confiando no Pai, certo? Então a gente percebe que o Senhor, quando ele fala com a gente, ele nos traz o quê? Calma. Ele nos traz paz. E como a gente aplica isso na nossa vida? A gente precisa praticar, primeiramente, ouvir o nosso Pai, que tem uma palavra calma, uma palavra de paz pra gente. Depois a gente precisa praticar tudo isso com a gente precisa ter paz com a gente precisa ter paz no nosso interior, a gente precisa ter paz no nosso coração, a gente precisa ter calma no falar, primeiramente com a gente precisa ter paciência, primeiramente com a gente, e depois com o outro, com o próximo, né? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso começar a praticar essa palavra. Eu vou começar a ser mais calma, mais doce comigo, porque é assim que eu vejo meu pai sendo comigo. O meu pai tem paciência, meu pai tem calma, ele transmite paz para mim.
calmaria para mim. Então eu vou começar a falar comigo dessa maneira, vou ser mais paciente comigo e também eu vou ser mais paciente com o outro. E eu vou perceber na prática, vivendo essa palavra, aplicando essa palavra, que quando eu falo calmo, quando eu tenho paciência com o próximo, eu desvio a fúria. Então, mesmo que seja um tempo de confusão, de agito, sabe, de briga, esse tipo de situação assim, se você falar calmamente, você vai desviar a fúria. Se você falar calmamente, com paciência, você vai trazer paz, em vez de mais briga, mais guerra, mais divisão, mais separação, tá? Vamos continuar. Então, Provérbios 15:4 vai falar assim, ó: o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, o falar amável, quem é que fala amavelmente? É o nosso Pai do Céu. O nosso Pai do Céu, ele tem um falar amável. Ele fala amavelmente. E esse falar amavelmente, essa voz doce que ele tem, é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Nós consumimos a árvore da vida. Nós nos alimentamos de Jesus, que é a árvore da vida. Nós temos acesso à árvore da vida. Nós somos cheios dessa vida quando nós ouvimos o nosso Pai do Céu, quando nós ouvimos o falar dele, que é amável. Então a gente entende ao que, ao contrário disso, vai dizer que o falar enganoso, ou seja, a mentira, que não é a verdade, porque o nosso Pai, o que ele fala é a verdade eterna, que não muda, que não passa, que é eterno, né? Que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Então ele é a verdade, ele fala a verdade. Então ele traz pra gente amor, paz, doçura, tranquilidade, calma. Mas ao contrário disso, o falar enganoso, ou seja, o falar mentiroso, o falar que é contrário à verdade. E aqui eu sinto que não é só sobre o que a gente fala, mas também como a gente fala. Não é só o que fala, mas também é o como a gente fala, certo? Porque não adianta eu falar que eu amo você, mas eu tô num tom aqui de brigar com você. Porque vai ficar uma coisa assim, conflitante. Eu tô falando algo, mas eu estou sentindo algo. Então eu tô transmitindo para você uma mensagem que é conflitante. Ela não é íntegra, certo? Então, o falar enganoso esmaga o espírito. Ou seja, o espírito não consegue fluir quando eu estou ouvindo o falar enganoso. Eu não estou ouvindo meu pai, eu estou ouvindo o falar enganoso. Eu não estou ouvindo esse falar amável do meu pai, eu estou ouvindo o falar enganoso. Então eu começo a falar comigo mesma de forma que não é amorosa, de forma que esmaga meu espírito, de uma forma que me oprime. Que esmaga o meu espírito, que esmaga o espírito, impede ele de fluir e de levar vida para todo o meu ser, saúde, vida para todo o meu ser, para todas as áreas da minha vida. E aí o que transborda de mim? Se eu estou ouvindo esse falar que não é amável, mas sim esse falar que é enganoso, o que vai transmitir de mim, o que vai transbordar de mim? Sim, é isso mesmo, vai transbordar essa mentira, esse amargo, isso que não é amoroso. O que não é amoroso? É um ódio, é uma raiva, é uma mágoa, é uma insatisfação, é uma reclamação, é uma impaciência, intolerância, certo? Então, nosso Pai hoje está nos mostrando aqui que há uma forma da gente aplicar tudo isso. A gente escuta o falar amável, a gente pensa esse falar amável, a gente fala com a gente amavelmente e a gente também fala com o nosso próximo de forma amável, tá? Vamos lá, Provérbios 15:6 vai dizer: a casa do justo contém grande tesouro, paz, mas os rendimentos dos ímpios trazem inquietação. Então quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que é o impiedoso, que está desligado do Senhor, né? Então esses rendimentos, a provisão, o salário, a riqueza do que está desligado, afastado, longe do Senhor, traz inquietação. Não traz o quê? Paz. Só que essa inquietação não vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá bênçãos, e as bênçãos dele acrescentam o quê?
riquezas, mas as riquezas que ele acrescenta não traz nenhuma dor, nenhuma dor. Então a gente tem que entender que a casa do ajustado contém um grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios trazem inquietação. Eu separei aqui os versículos que vão falar muito sobre isso, sabe? Paz, ou inquietação, é o amável, ou a opressão do espírito, esse contraste, tá? Então, se eu tô caminhando com o Senhor, eu tô vivendo com o Senhor, eu tô vivendo pro Senhor, eu entendo que tudo que o Senhor me envia tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito de tudo que o Senhor me envia, tudo que Ele confia a mim, é para que eu possa ser generosa em tudo, para que eu possa repartir sem cessar todas as coisas que o Senhor confia a mim. E quando eu sou generosa em tudo, quando eu reparto sem cessar todas as sementes que o Senhor provê e também multiplica na minha vida, o que acontece? Outras pessoas vão ser abençoadas. E outras pessoas, elas vão poder dar glória a Deus a partir desses atos de justiça que vêm de mim. Porque o Senhor me provê, porque o Senhor multiplica sementes, eu posso transbordar. Então, tudo que o Senhor nos dá tem um propósito. E quando a gente sabe que o Senhor está nos confiando coisas, ainda que sejam recursos, bens materiais, tá? Ainda que sejam isso, além do espiritual aqui, a gente falando do material, ainda que seja isso, mesmo que seja um grande tesouro, isso vai trazer paz. O maior tesouro que o Senhor nos dá é a vida dele. É o Espírito Santo. E isso vai trazer o que pra gente? Paz. Não vai trazer inquietação. Quem tá, então, longe do Senhor, vai ter inquietação. Quem tá perto do Senhor vai ter o quê? Paz. Certo? Continuando. Provérbios 15, 13 vai dizer: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração que tá angustiado oprime o espírito. Então, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, eu preciso ter alegria no meu coração. Como é que eu tenho alegria no meu coração? Provérbios 15, 15 vai dizer assim, ó: o coração bem disposto está sempre em festa. Então, para eu ter alegria no meu coração, eu preciso ter um coração bem disposto. Bem disposto a o quê? Bem disposto a olhar para o meu pai. Bem disposto a ouvir o meu pai, bem disposto a exercitar essa piedade, exercitar essa aproximação, exercitar esse estar perto dele, buscar ele mais do que tudo, amá-lo acima de tudo, sabe? Então é isso, esse coração bem disposto, que vai trazer alegria para o meu coração, que vai transparecer no meu rosto. Mas o coração que ele tá angustiado, porque ele não tá bem disposto, o coração que não exercita estar perto do Senhor, ele vai ficar o quê? Angustiado. Porque quando a gente está longe do Senhor, a gente não tem essa paz. A gente não escuta Ele se falar amável. A gente não escuta essa tranquilidade, essa paz que Ele nos dá no nosso coração, né? O Senhor nos dá a paz que excede o entendimento. Então, tudo pode estar um caos, mas se eu estou com o Senhor, eu tenho a paz que excede o entendimento. Se o Senhor está habitando no meu coração, eu tenho a paz que excede o entendimento. Eu experimento essa paz que excede o entendimento. Então eu preciso ter o quê? Um coração bem disposto para olhar para o Senhor, ouvir o Senhor, para aplicar isso que eu vejo Ele sendo, né? Me parecer com Ele. Imitar a ele. Então, se eu vejo que o meu pai é paz, que Jesus é paz, que ele fala amavelmente, eu vou fazer isso também comigo e com o próximo, tá bom? Provérbios 15, 16 vai dizer: é melhor o pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Mais uma vez aqui a gente vê esses dois opostos, né? É melhor, o que é melhor? Não é questão de muito ou pouco, o melhor é o quê? Temor do Senhor. O melhor é eu temer o Senhor. O melhor é eu ter esse coração bem disposto em buscar o Senhor, em ouvir o Senhor, em temer o Senhor, em confiar no Senhor, em descansar no Senhor, em buscar o Senhor como quem busca prata, ouro, tesouro, mais do que tudo, certo? Melhor eu temer do Senhor do que eu ter grande riqueza. Daí a gente pode falar, né, dessa terra. A gente pode ter tudo nesse mundo, mas a gente perde a nossa alma. A gente tem uma alma inquieta. A gente não tem paz. De que vale? De que vale eu estar enriquecendo, eu estar tendo dinheiro, fazendo dinheiro, gerando dinheiro, mas eu ter uma alma aflita, inquieta, um coração angustiado? De que vale, né? Continuando, Provérbios 15 vai dizer:
15:17. Melhor é verdura na refeição onde há amor do que boi gordo acompanhado de ódio. Resumindo, é melhor amor do que ódio. É melhor eu amar meu pai, receber o amor dele, eu buscar ele. Eu só posso amá-lo porque ele me amou primeiro, né? Eu reconhecer esse amor dele, eu receber esse amor dele, eu ter esse amor para mim mesma, eu falar comigo amavelmente, eu ter calma, paciência comigo mesma, né? Eu ter esse coração alegre, eu ter esse coração que teme, que confia, que descansa no Senhor. É melhor isso do que ódio, do que eu tá ouvindo as vozes de ódio que vêm matar, destruir, o ladrão me roubava, me matava e destruir, ou eu falar ódio, nutrir ódio, eu me odiar, eu odiar o meu próximo, é melhor amor do que ódio. Certas coisas são muito óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Principalmente a gente precisa analisar o nosso coração. A cada segundo, em todas as áreas da nossa vida, se a gente está aplicando essa palavra, se a gente está vivendo essa palavra, tá? Vamos lá, Provérbios 15:18. O homem irritável provoca dissensão. O que é dissensão? É separação. Primeiramente, o homem que está irritado, ele provoca dissensão do quê? Separação do quê? Do Senhor. Quando a gente está irritado, a gente está separado do Senhor. A gente se separa do Senhor. E quem é paciente acalma a discussão. A Bíblia vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, o nosso papel é sempre entender que o nosso pai, essa irritação não vem do nosso pai. Esse olhar que traz para mim uma irritação não está vindo do meu pai, não está sendo guiado pelo meu pai, pelo nosso pai. Então, eu preciso me dominar, ouvir meu pai, olhar para o meu pai, temer o meu pai, temer que toda circunstância, por mais que seja difícil, por mais que não seja o que eu quero, é pro meu bem, porque eu creio que meu pai me ama, que ele não perde o controle, que ele tá cuidando de mim todo o tempo. Então, até as coisas que ele permite como correção pra minha vida, como vara de correção pra minha vida, é por amor. É por amor à minha vida. É porque ele quer me ajustar a quem eu nasci pra ser. Porque ele quer me transformar. Porque ele quer me aperfeiçoar, ele quer me lapidar. Certo? Então, o que eu percebo? Que se eu começo a ouvir esse falar amável, olhar para esse pai, né, que tem essas mãos que seguram nas minhas mãos de forma tão paciente, tão misericórdia, tão amorosa, e ele me conduz em verdes pastos, né, de forma leve, de forma amorosa, de forma paciente, de forma mansa, tranquila. Quando eu olho para esse pai, eu não tenho por que me irritar. Eu posso acalmar a discussão. Quem é paciente acalma a discussão. Então eu posso receber um mal nessa terra? Posso receber um mal nessa terra, mas eu vou ter paciência. Eu vou cobrir os pecados com amor. Eu vou respirar fundo, eu vou segurar a minha boca, sabe? Eu vou dar uma resposta calma. Eu vou pensar antes de falar. É isso, dessa forma que a gente vai aplicar essa palavra que a gente está ouvindo hoje. Provérbios 15:30 vai dizer: um olhar animador dá alegria ao coração. Boas notícias revigoram os ossos. Então, um olhar animador. Como que eu faço para ter um olhar animador? Eu preciso olhar para meu pai. Quando eu escuto meu pai, quando eu olho para meu pai, eu tenho animação. Eu tenho paz, eu tenho confiança, eu tenho descanso, eu tenho alegria. Por quê? Porque aquilo que o pai fala é tudo que eu preciso ouvir. Sabe o que o pai fala? O pai fala assim: tudo que você me pedir, crendo que recebeu, assim sucederá. Como você não vai se alegrar com isso? Eu tô cuidando de você, eu não abandono você, eu nunca te deixo, eu sou seu maravilhoso conselheiro. Como é que eu não vou me animar com isso? Quando eu olho para ele, eu me animo. Quando eu escuto ele, até os meus ossos são revigorados. Amém? Então vamos agora aplicar a metodologia. Vamos lá, de tudo isso que a gente leu aqui. Conta aqui para mim, o que você pode ver de Deus? O que você entendeu de Deus? Quem ele é? A partir de tudo que a gente leu, a partir dessa palavra que a gente leu. O que você entende de Deus? O que você vê nele? Bom, eu vou te falar do que eu vejo. Eu vejo que o nosso Pai do Céu, ele é calmo, ele é manso, ele é tranquilo. Jesus, né? Jesus é manso, tranquilo, humilde, paciente. Jesus tantas vezes recebeu o mal
e não pagou o mal com o mal. Jesus tantas vezes foi desprezado, foi humilhado, foi maltratado e continuou sendo manso, humilde, tranquilo, calmo, né? Ele sempre tinha uma palavra mansa, uma palavra calma, uma palavra cheia de amor. Ele tinha um falar amável, ainda quando ele estava exortando. Ele estava falando em amor, ele estava falando por amor, certo? Então, eu vejo que o nosso Pai do Céu, assim, pra gente bem resumir, hoje o nosso Pai do Céu se apresenta assim: eu sou calmo, eu sou manso, eu sou paciente, eu sou tranquilo, eu quero te conduzir dessa maneira. Eu quero que você olhe para mim e entenda que eu sou essa pessoa que eu sou o próprio amor. Eu vou te dar a paz que o mundo não te dá, tá? Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. E o que Ele quer que a gente faça? Vamos aplicar essa palavra aqui. Ele quer que a gente tenha paz, que a gente olhe para Ele, que a gente escute Ele, que a gente escute esse falar amável e que a gente tenha essa paz em nós, que a gente pratique essa paz, que a gente viva essa paz que a gente tem olhando para Ele, que a gente recebe quando a gente olha para Ele. Ele quer que a gente seja paciente, que a gente seja amável. Com quem? Com a gente. Paciente e amável com a gente e com o próximo. Ele quer que a gente tema Ele. Ele quer que a gente tenha esperança no amor dele. Ele quer que a gente espere pelo amor dele. Ele quer que a gente olhe para ele e espere pelo amor dele. Ele quer que a gente viva a nossa vida esperando pelo amor dele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente espera pelo amor dele, a gente conta com o amor dele, a gente sabe que o nosso Pai é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Pai, ele não retém, o nosso Pai é generoso. Olha só tudo que a gente viu aqui. Nosso Pai, ele tem prazer em se apresentar, ele tem prazer em se revelar, ele tem prazer em nos ensinar, em ser o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é um Pai presente, ele é um Deus presente, ele é Deus Emanuel, sempre presente, ele está sempre junto, sempre perto, para que a gente possa olhar para ele, que é totalmente manso, totalmente calmo, totalmente paz, totalmente amor. Ele quer que a gente escute, então, a voz dele, que é amorosa, que traz paz, que traz tranquilidade, que traz alegria, que traz esperança. A gente espera, então, no amor dele. Então, indo agora para o terceiro e último passo, a gente fala: Pai, que seja feita a sua vontade. Então, o que a gente precisa ajustar hoje? O que a gente precisa ajustar hoje na nossa conduta, no nosso coração, na nossa fala? Bom, talvez hoje a gente possa começar a ser mais paciente. Talvez hoje a gente possa começar a ser mais paciente com a gente, com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos passos. Talvez a gente possa ter um olhar mais amoroso para a gente. Sabe, um olhar que celebra mais em vez de criticar. Um olhar que é mais paciente com o tempo, com a história, com o caminho. Talvez a gente possa praticar também, talvez não, com certeza a gente pode praticar também ser mais paciente com o outro, ter um olhar mais amoroso, uma fala mais amorosa com o próximo. E principalmente a gente pode praticar esperar por esse amor. Sabe, às vezes a gente vai olhar para o lado errado, ouvir a voz errada e a gente vai viver uma experiência que não é a que o nosso Pai do Céu quer que a gente viva. Mas quando a gente escolhe buscar o nosso Pai, temer o nosso Pai, ouvir nosso Pai, a gente tem a vida que nós nascemos para viver, a vida abundante que nós nascemos para viver. A gente vive essa vida abundante que nós nascemos para viver. Por quê? Porque nós temos paz, nós temos alegria, nós temos um coração cheio de amor, a gente se sente muito amado, a gente se sente muito cuidado. A gente sabe que o nosso Pai é o nosso provedor, nós podemos contar com esse amor. Nós sabemos que tudo aquilo que nós pedimos para o nosso Pai, com fé, com certeza, sem duvidar, ele nos envia, porque ele é generoso, ele é bondoso, ele tem alegria e prazer em cuidar de nós, em nos amar, em nos fazer bem. Amém, família? Amém. Me conta aqui
se essa metodologia está sendo útil para você, se você está aplicando ela na sua vida, se você está conhecendo mais o nosso Pai do céu aplicando essa metodologia, se você está começando a praticar mais a palavra aplicando essa metodologia. Me conta o que você conheceu mais de Deus, o que você entendeu que Ele quer que você faça e o que você vai fazer a partir de hoje. Que seja feita a vontade do nosso Pai do céu. Amém? Amém. Um beijo no seu coração, um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!